A História de Louisiana é um filme de 1948, dirigido por Robert Flaherty, estrelado por Joseph Boudreau, Lionel LeBlanc e Bienvenue e Frank Hardy. A idílica vida de um jovem garoto cajun e seu guaxinim de estimação é perturbada quando a tranquilidade do bayou é rompida pela perfuração de um poço de petróleo perto de sua casa. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 220 na lista. Mais um filme do Robert Flaherty. Ele fez Nanook, o Esquimó, que foi um dos primeiros filmes da lista, bem lá no começo. É considerado por muita gente o primeiro documentário. É pelo menos um dos primeiros aí documentários, pelo menos do jeito que a gente entende hoje por um documentário. É um filme criticado por não ser exatamente realista, né? O Nanook. E eu tô falando disso porque eu acho que isso se reflete um pouco nesse aqui, né? São filmes feitos de maneira mais ou menos semelhante. Esse também é um filme que de algum jeito te diz que tá mostrando a vida real de uma família num lugar e tal, mas é uma história encenada. As pessoas são atores, são realmente ali do lugar. Talvez não fossem atores profissionais, né? Mas eu digo que são atores no sentido de que estão atuando aqui. A história contada no filme é, na verdade, essencialmente encenada e tal. Então é importante pensar isso. A sinopse meio que diz, assim, o que acontece. A sinopse faz parecer que a perfuração do petróleo chegou do nada, né? Mas o filme começa com o, sei lá, dono da empresa de petróleo fechando um contrato junto com o pai do garoto para perfurar petróleo ali no rio, na frente da casa deles. Então é uma coisa combinada e que foi acordada para ser feita. Não é tipo, do nada isso aconteceu e aí o filme conta como que se perturbou a vida do menino. Não é isso que acontece, né? Mas é realmente muito focado no menino. Na verdade é muito focado na perfuração do poço de petróleo, mas realmente o menino é claramente o protagonista do filme. É um filme com muitas cenas sem nenhuma fala. As cenas são muito longas e arrastadas. Não é um filme muito grande, mas o que tem de cena de coisa acontecendo é geralmente bem arrastado. Então, sei lá, você vai ver o menino pescando, a cena do menino pescando dura um tempo. Tem uma longa cena do menino só remando com o barquinho dele pelo rio e só, nada acontecendo, só o menino remando. Eu acho que é pra ser a cena que mostra como que era a vida dele naquele momento, mas assim, nada acontece. É uma longa cena cansativa do menino remando. E bom, enfim, é importante isso que eu já falei, que como o filme foi divulgado e distribuído e, sei lá, é visto frequentemente como um documentário, mas tanto os eventos quanto os personagens são fictícios. E muito importante saber, o filme foi encomendado pela companhia de petróleo, a Standard Oil Company, para promover seus avanços aí na perfuração de petróleo que estavam acontecendo na região dos Bayou da Louisiana. Então é muito importante saber que esse é um filme encomendado pela empresa de petróleo. Aparentemente tem uma história, a Wikipédia diz que numa cena do filme em que o menino está lutando contra um jacaré, é uma cena em que ele acha que o jacaré matou o guaxinim dele. Spoilers, o guaxinim não morreu, mas ele, durante um tempo, o guaxinim some e ele acha que... o guaxinim some e ele vê um jacaré comendo uma garça. E aí ele acha que o jacaré deve ter comido o guaxinim dele também. E aí ele vai se vingar do jacaré. E aí ele prepara uma armadilha pro jacaré e tal. Então, e aí tem uma longa cena que é o jacaré com uma corda presa na boca e ele puxando, o menino puxando o jacaré. Essa cena é bem longa e aparentemente conta-se que o menino, o ator, né, era tão experiente em enfrentar jacarés, porque ele realmente morava por ali, que a equipe de filmagem teve que amarrar uma corda na cintura dele para puxar ele de volta para a costa, né, de volta para fora do rio, para fazer a luta parecer mais realista. E eu tenho muitos problemas com essa afirmação. Primeiro, quem contou essa história foi o próprio Flaherty, tá? Não existe nenhuma comprovação real de que isso aconteceu, foi o Flaherty que disse. E eu acho que essa história parece muito furada, e eu vou dizer por quê. Primeiro, no filme, quando acontece essa cena, a gente tem sempre o jacaré ou o menino. A gente nunca tem uma cena em que mostra os dois ao mesmo tempo, o que pra mim diz que elas são duas cenas diferentes que foram editadas pra parecer uma única coisa acontecendo, sabe? Não parece pra mim em nenhum momento que essa cena tá realmente retratando, que foi filmado realmente o que ela está retratando. Parece pra mim que filmaram o jacaré sendo puxado e filmaram o menino sendo puxado pra dentro d'água na direção do jacaré. Tem duas vezes, dois takes que são tipo a câmera por trás das pernas do que seria o menino e o jacaré no fundo da imagem. Então essas cenas estão realmente mostrando uma pessoa puxando o jacaré. Só que essas cenas mostram a perna do menino de um jeito, elas basicamente mostram uma calça, sabe? Não tem nada nessa cena que me diga que aquela pessoa é realmente o menino. Talvez seja, tá? Talvez seja. Mas não tem nada que me diga que aquela cena tá realmente mostrando o menino. Pode ser qualquer outra pessoa ali. Outro ponto
ponto é que ele diz que amarraram uma corda para puxar o menino de volta para a costa e que isso seria para dizer que estava mais difícil. Só que o menino está tentando puxar o jacaré para a costa, para a terra. Então puxar ele para a terra também não faz parecer mais difícil, faz parecer mais fácil. Na verdade, quando o menino é puxado na direção contrária, para dentro do rio, é que o filme mostra que tá difícil e que o jacaré tá vencendo, sabe? Então nada nessa frase faz sentido. Eu trouxe ela aqui porque ela tá na Wikipédia. Eu acho que é possível que ela esteja no livro. Eu vou ler o livro daqui a pouco. Pode ser que o livro fale alguma coisa desse tipo, mas assim, nada nessa afirmação inspira veracidade pra mim. Parece muito furada essa história. A única crítica que eu consegui encontrar do filme, da época, é do crítico Bosley Crowther, que a gente já viu várias vezes aqui. Ele elogiou principalmente as máquinas, as cenas das máquinas, que eu acho que remetem aí a outros filmes que a gente já viu filmando máquinas, a uma greve que eu fiz o vídeo recentemente, só que lá eu acho que faz toda uma abstração do que tá mostrando pra comparar com outras coisas, enquanto aqui só mostra as máquinas. Sei lá, Tempos Modernos do Chaplin é um filme que mostra muito máquinas trabalhando. Tem outros filmes que a gente já viu aqui que mostram esse tipo de coisa, eu acho. Há muito tempo atrás, principalmente. Então, sei lá, não é nada demais. Ele só mostra as máquinas, ele não faz paralelos ou querer dizer que a máquina se relaciona com alguma outra coisa, ele só mostra mesmo as máquinas trabalhando. Por um lado, concordo que talvez sejam as cenas mais interessantes do filme, e por outro, são só máquinas funcionando. Não é nada muito interessante, pra mim, pelo menos. O filme concorreu ao Oscar de melhor história, mas perdeu. E é isso. Vamos dar uma olhada no que o livro fala, que eu quero elaborar mais sobre o filme. Bom, o livro começa dizendo que esse é o último filme do Flaherty, então essa informação eu não sabia. O Nanook, eu acho que foi o primeiro. Eu lembro, inclusive, que ele era bem inexperiente, ele sem querer tacou fogo no filme, e teve que filmar tudo de novo. Então, eu acho que a gente viu o primeiro e o último filmes dele aqui. O livro diz que o Flaherty recebeu essa encomenda aí de fazer esse filme, mas sem compromissos, no sentido de que o livro, eu acho tão ingênuo dizer isso, o livro diz que ele retrata a chegada da companhia de petróleo no lugar como uma coisa positiva, porque quis, porque ele realmente achava positivo e não porque foram ordens da companhia. Agora sim, é tão ingenuidade dizer isso. Qual é a lógica da companhia contratar você pra fazer um filme, pra divulgar o que ela está fazendo e você poder fazer um filme que mostra que o que ela tá fazendo é ruim? Isso nunca aconteceria, sabe? Como é que a pessoa vai te pagar pra fazer um filme e você vai fazer o filme falando que a pessoa que te pagou são os errados na história? Não faz nenhum sentido. É muita ingenuidade do livro. Eu acho que o livro é frequentemente muito ingênuo em questões sociais e políticas. Frequentemente, mesmo sendo escrito por diversas pessoas, né? Eu acho que é frequentemente muito ingênuo nesse ponto. Parece uma ideia ridícula. O livro realmente não conta a história que eu falei que talvez estivesse no livro, não tem. O livro foca muito em dizer que as imagens são belíssimas e que ele foca muito em mostrar a natureza, o que eu acho que é um problema enorme, porque ele foca em mostrar a natureza até certo ponto, que eu acho que tem mais cenas do petróleo, talvez não, né? Porque passa tanto tempo o menino remando o barco no rio, que de repente tem mais cena da natureza mesmo. Mas ele mostra o petróleo como uma coisa que acontece, que tá ali, que tudo bem, sabe? Ele mostra os caras furando, chega a ter um momento em que ele mostra dando errado, mas é logo resolvido, então eu acho que de algum jeito é até uma propaganda pra dizer que, olha, se acontecer alguma coisa que parece estranha, logo eles vão resolver, sabe? Acho que no fim não fica de verdade uma representação negativa. E, assim, o filme é uma imensa propaganda, sabe? O filme é 100% uma propaganda a favor da exploração de petróleo em áreas de natureza, que é o que é, sabe? O Bayou, pra quem não sabe, é tipo um pântano. É mais ou menos tipo, é uma região de mata e rios. E talvez não seja exatamente tipo um pântano, acho que é mais uma área de rios mesmo, né? É uma coisa assim, trechos de terra onde o povo fazia casinhas e muita vegetação na água, muitos rios e muita vegetação na própria água, sabe? É pra fazer um paralelo bem vago e talvez provavelmente nem um pouco preciso, mas é como se fosse um Pantanal aí, sabe? Talvez seja mais parecido com o que eu tô pensando, mas só pra trazer pra alguma coisa que a gente tem aqui, né? Vamos pensar que é mais ou menos como se fosse um Pantanal. E a ideia é os caras fazendo perfuração de petróleo ali, levando grandes máquinas que eles vão embora e acabam ficando coisa lá. Se eu entendi direito, porque sinceramente eu achei o filme meio confuso, mas se eu entendi direito, o filme termina com os caras não achando petróleo. O áudio do filme é bem ruinzinho e a versão que eu assisti não tinha legendas. Então eu tive um pouco de dificuldade de entender tudo que foi dito no filme, porque eles terminam indo embora e largando uma grande estrutura de metal lá que eu não entendi se é uma coisa que vão vir
vir de vez em quando e puxar petróleo dali, ou se é porque não tem petróleo e eles só taparam o buraco com essa grande estrutura de metal e foram embora. Porque termina o filme com os caras indo embora, os caras do petróleo indo embora. Ou se querem dizer que eles retiraram o petróleo que tinha e não era muito, porque geralmente quando você faz perfuração de petróleo num lugar, o petróleo dura longos períodos de tempo, né? E ali eu acho que não durou semanas, sei lá, meses talvez os caras ficaram ali, eu não sei. Então eu achei inclusive confusa essa parte, mas eu acho que de algum jeito o filme enxerga que a história do petróleo não é tão boa assim, e aí tenta cobrir com histórias da natureza, tipo a história do Guaxinim, que some e depois aparece de novo, sabe? Parece que ele tenta preencher o filme com esse tipo de coisa, porque ele não tinha tanto o que dizer sobre o petróleo, porque assim, o que você vai dizer também, sabe? Se você não vai criticar, né? Se você não pode criticar. Enfim, é um filme completamente irrelevante. De verdade, a minha opinião sincera é que é um filme absolutamente irrelevante. Eu não faço a menor ideia de por que eu assisti essa porcaria. Eu acho que o filme é pior que Nanook. E Nanook era um filme mudo ainda. Eu acho que a ideia dele fazer o filme sem falas foi péssima, porque você fica um silêncio em que tanto você não tem uma fala dizendo nada, quando no filme não tá acontecendo nada. Então não tem nada nem falado, nem nada visual. Uma história não está sendo contada em, sei lá, metade do filme, sabe? Nada tá acontecendo. E quando tem alguma coisa acontecendo, a coisa é muito arrastada. A cena do jacaré, dele tentando capturar o jacaré, é muito longa. E, de novo, eu não acredito nem um pouco nela, porque eu não acho que o filme passa veracidade nenhuma pra mim. Então, assim, o que esse filme tá fazendo nessa lista? Se alguém faz alguma ideia, se alguém discorda de mim, por favor, me fala o que pra vocês... Eu, na verdade, não espero muito isso. Eu nem tô dizendo que eu acho que todo mundo que assistir vai achar o filme completamente irrelevante. Tem uma outra cena interessante, assim, mas eu queria muito saber se alguém acha que faz sentido esse filme estar nessa lista de 1001 filmes pra se ver antes de morrer, porque eu não enxergo em nada. Eu acho que de todos os filmes que eu já achei que não mereciam estar nessa lista, porque eu sei que já teve vários, e eu não vou lembrar todos, mas talvez esse seja o que eu menos entendo até agora. Eu acho, de verdade, que talvez esse seja o filme que eu menos entendo nessa lista até agora. É um filme absolutamente irrelevante. Eu não consigo entender. É uma propaganda de uma companhia de petróleo. Pra que eu tô vendo isso? Sabe? Uma coisa é você ver filmes de propaganda ideológica de nações que movimentaram a história do mundo, sabe? Uma coisa é você ver O Triunfo da Vontade, que sim, é um filme terrível em diversos sentidos, e a justificativa dele estar aqui é muito técnica, mas eu até acho que é um filme com um valor histórico muito grande para você estudar a ascensão de uma coisa que aconteceu na história da humanidade e que foi extremamente problemática, foi péssimo, foi terrível, é uma coisa maligna, mas é muito interessante no sentido de estudo de história. E aí eu também não acho que é um filme, eu acho que naquele eu falei, eu provavelmente vou ter que refazer aquele vídeo, mas eu acho que naquele vídeo eu falei que eu não acho que ele deveria estar na lista, porque eu acho que a lista é um filme pra todo mundo ver antes de morrer, e eu acho que aquele é um filme interessante pra, sei lá, pessoas que estudam história, pessoas que têm um interesse muito grande na história da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Eu acho que aquele filme tem um valor muito grande nesse sentido, como documento histórico, né? E eu acho que isso vale pra muitos filmes de propaganda que a gente viu até aqui, que são tipo propaganda política. São filmes com um valor histórico muito grande. Esse filme é a propaganda de uma empresa de petróleo, sabe? Não se aplica nem aquele conceito. Se ainda fosse uma propaganda do governo dos Estados Unidos querendo dizer para convencer as pessoas de que perfurar petróleo é bom, eu acho que teria um valor muito maior do que o valor que esse filme tem. Eu ainda acho que de repente não seria tão interessante assim, mas eu acho que teria um valor maior do que esse. E eu acho que para além do valor da proposta do filme, eu não acho que o filme é bom, sabe? O filme é ruim, ele não é bem contado, ele não é bem editado, também não é tão mal editado assim, mas ele não monta uma narrativa interessante. Ele monta uma narrativa, ele faz o esforço de montar uma narrativa fictícia, mas ele não consegue ser competente o suficiente pra montar uma narrativa que seja interessante, sabe? Eu não entendo, de verdade, eu não entendo o que esse filme tá fazendo aqui, não sei porque que eu assisti ele, eu não sei porque que esse é um filme que no meu livro ainda está aqui, inclusive. Recentemente eu gravei o vídeo do Grande Silêncio Branco, e o Grande Silêncio Branco é um filme que não tá na minha versão do livro. Eu não sei se ele tá em versões anteriores e foi removido, ou se ele só foi adicionado depois. Se ele tá em versões anteriores e foi removido e esse aqui ficou, eu entendo menos ainda. De verdade, eu acho que de todos os filmes que eu vi até agora, esse não é o pior filme que eu vi, mas eu acho que esse é talvez o filme mais irrelevante.
irrelevante. Assim, sério, eu acho que grande chance de ser o filme mais irrelevante que eu vi aqui até agora. Enfim, eu não vou continuar xingando o filme à toa aqui, porque não tem nada de novo pra falar, eu acho. Eu quero saber quem viu o filme, porque eu sei que tem pessoas que têm o livro também, que também tentaram ver aí os filmes da lista. Fala o que você achou, porque eu quero muito saber. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos. Se não do filme, pelo menos do vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais.